Olá, eu sou o Marcelo Carvalho, aqui do Milk Point. A gente está aqui para mais um bate-papo do Milk Point. E hoje tenho de novo um convidado especial, né, que é o René Machado, que é o Head of Milk Sourcing da Nestlé Brasil, né? É o cara responsável pela toda a operação de compra de leite da Nestlé Brasil. René, bem-vindo aí. É um prazer estar aqui com você nesse novo formato, né? Já tivemos junto em várias ocasiões ao longo dessa trajetória, sua e minha, né? Ao longo dessa nossa vida no leite. É um prazer estar aqui batendo um papo com você e conhecendo um pouco mais do René e da visão do René sobre o leite. Legal, Marcelo. Então, bom dia, né? Assim, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que a turma vai ouvir. Mas, primeiro, assim, agradeço demais ao Milk Point, a você em especial, né, por essa oportunidade da gente bater um papo, e fiquei bastante honrado, assim, quando você falou, né, vamos ter uma conversa, né, um bate-papo aí. Então, para mim foi uma grande satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Tenho certeza que vai ser um belo bate-papo e quem assistir vai ganhar muito em reflexões, insights e conhecimento também, né? René, você tem uma trajetória longa aí, né? Mas conta um pouquinho quem é o René Machado, né? Da onde você veio, um pouco da sua trajetória. Enfim, foram muitos anos aí na Nestlé, né? DBA, Nestlé, enfim. Conta um pouquinho dessa tua trajetória no leite. Tá. Assim, minha trajetória, o pessoal às vezes me pergunta, né? Assim, eu tenho uma trajetória profissional e uma de vida pessoal, mas começando pela vida pessoal mesmo, né? Assim, eu sou neto de agropecuarista, vamos dizer, né? Meu avô que começou um pouco essa história na fazenda, então sou de uma cidade pequena em Mato Grosso do Sul, Paranaíba, uma cidade pequena para alguns, mas para mim é a cidade do coração. E então, assim, eu vivi a experiência do leite desde a fazenda, né? Então, desde a época de ordenhar, de levar leite no latão, tudo como produtor. E aí, em 1989, eu tive a oportunidade de começar na Nestlé em Itabuna. Então, comecei em Itabuna, trabalhei em Araçatuba, Ituiutaba, tive a oportunidade de trabalhar no Sul. Inicialmente como contato direto com o produtor e depois, na criação da DPA, eu vim para São Paulo e me convidaram para vir e aí foi também assim, uma oportunidade muito legal. Aprendi bastante nesse mundo corporativo e pela DPA eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com diversos países, né? Então, Argentina, Equador, Colômbia, Venezuela. Foi, assim, né, uma experiência bem enriquecedora. E aqui no leite, assim, né, eu tive a oportunidade de fazer bastante coisa. É um sonho, eu gosto demais do que faço. Então, assim, já são de vida profissional no leite 31 anos, Marcelo. Então, vivendo desde a época de produtor até a parte agora mais estratégica, vamos dizer. Bom que nesses tempos agora a gente acumula um monte de ano e não fica velho, né? Mas assim, acaba ficando, né? Esse dia até a turma tava brincando, pô, né? Tá ficando os cabelos brancos. Meu cabelo branco também combina com leite, então aí faz sentido também. Tá meio geado, mas você é loiro também, então tá tudo mais parecido, né? Ô, Renê, o que na sua visão, evoluiu no setor leiteiro, né? A gente fala mal do setor leiteiro, setor complicado, cheio de problema, etc. Mas o que na tua visão a gente pode dizer que evoluiu desde que você começou? Sim, o setor evoluiu demais, Marcelo. O Brasil nós temos um problema, né, pelo tamanho do país, muito de olhar a média. Quando a gente olha a média, distorce qualquer análise, né, mais cuidadosa dos fatos. E a gente passou por grandes transformações. Eu tenho muitos colegas no leite, assim como você também, assim, e acho que a gente viveu assim, um período que eu acho que tem alguns grandes fatos marcantes aconteceram, né? Acho que o fato da resfriar o leite na fazenda é um fato que marcou muito e permitiu muitas mudanças, né? Então eu considero que esse foi um fato preponderante. Depois as tecnologias que Embrapa e a universidade desenvolveram, né? Porque no Brasil passado, né? Não tão longe assim, mas desde que eu comecei a gente tinha os números da Nestlé, eu sempre fui bom para guardar um pouco os números, mas assim, a gente tinha uma média de 76 litros de leite por produtor, né? Hoje nós temos
mais de 1.000, indo para muito mais. Então, assim, foi mudando bastante. E quando a gente pega, saindo da média, nós temos hoje leite nas mesmas especificações que tem a Europa. Então, assim, nós temos condições. Os avanços foram muito grandes, sabe? Sobre os diversos aspectos, desde produtividade na fazenda, eu acho que as indústrias também melhoraram bastante, né, o que foi feito ao consumidor também, a disponibilidade de produto. O Brasil passou de um importador necessário para importador de necessidade. Aí tem um aspecto cambial que tem que às vezes faz grandes impactos, mas eu diria que o setor avançou muito, e hoje a gente tem assim, um país com condições de produção e de setor lácteo muito próximo dos países considerados modelos. Aí. Eu acho que avançamos bastante. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque, de fato, né, quando você olha a média, né, a estatística, a gente sabe que as estatísticas, às vezes, elas chegam muitas vezes atrasadas e com números que não representam a transformação que está tendo e que teve, né? Então, em todos os pesares, o setor vem evoluindo muito, né? Você tem produtores hoje que poderiam ser produtores de destaque em qualquer lugar, mas você tem também aqueles produtores familiares que estão aplicando tecnologia, estão melhorando qualidade, etc., e aquilo não aparece tanto no... né? É verdade. Né? Não, eu acho que, assim, e principalmente na visão de quem não é do setor, né, às vezes do estrangeiro, até como eu trabalho na multinacional, as pessoas olham muito os números pela média, que é o que sai, né? Então sai a média de preço de uma instituição, a média de alguma coisa, e para quem, como eu, você também conhece muito do setor, né? Você sabe que quando a gente olha realmente nos números de forma mais detalhada ou segmentada, os avanços são bem importantes. E o que precisa melhorar ainda? Bom, como tudo também, assim, oportunidades a gente segue tendo bastante, né? Que eu acho que esse é o lado legal, né? O copo meio cheio, meio vazio. Eu acho que, assim, nós temos algumas coisas que nos fazem ainda diferentes, vamos dizer, de outros mercados. Né? Um primeiro, que eu acho que causa ainda muita, talvez, volatilidade nos preços, e que talvez tenhamos oportunidade, assim, talvez em todas as áreas tenham, mas assim, diferenças marcantes versus outros mercados, eu acho que nós temos alguns, vou tentar elencar aqui algumas. Na fazenda, eu acho que ainda assim, apesar dos grandes avanços, né, nós ainda temos uma média por fazenda baixa, que gera algumas ineficiências na logística de transporte. Não quer dizer, porque assim, às vezes as pessoas confundem o fato da média ser baixa, falar que o produtor vai desaparecer. Longe disso, a gente tem fazendas com 600, 800 litros de leite com mão de obra familiar, que tem números muito, muito bons. Então, assim, mas isso às vezes dificulta a logística. Mas quando as fazendas são muito próximas, como no sul ou em algumas outras regiões, até a logística se resolve. Depois nós temos, na parte da indústria, que eu acho um problema que nós somos muito diferentes da maioria dos países, é que as maiores compradoras ainda compram um volume menor de leite, uma proporção menor no Brasil. Historicamente, não historicamente, mas mais ou menos, as top 5 maiores empresas em outros países do mundo têm mais de 65% do leite, 65%, 70%. Aqui no Brasil, as top 5 ou as top 10 talvez vão ter em torno de 35%. Isso acaba dificultando um pouco mais assim, a visão de mais de longo prazo. Então, assim, a indústria ainda tem acho que um bom espaço para fazer, para caminhar nesse setor que não é a concentração em si, mas, para dizer mais, indo bem direto assim, nós temos um setor industrial muito fragmentado versus o que é hoje o varejo, né? Então, isso coloca condições diferentes, né, na negociação e outras coisas. E um outro aspecto também que talvez de oportunidade, que vem reduzindo no curto prazo, é que normalmente as empresas que produzem diversos tipos de produtos permitem também uma maior estabilidade de preço, né? Porque eu falo assim, a questão de preço para o produtor, e como filho de produtor que sou, o problema
não é o preço ser alto ou ser baixo. Eu vejo como um problema muito grande é ele ser muito volátil. Isso não permite que o produtor faça um sistema de produção adequado para aquele nível de preço. Porque se o preço é muito baixo, você faz um sistema de custo baixo. Se o preço é muito alto, você poderia fazer um produto de maior produtividade, fazer um sistema de maior produtividade, né? Então, essa volatilidade de preço ainda eu acho que é algo que incomoda bastante o setor e que a gente tem muita oportunidade. E por último, só para tentar fechar aí, eu acho que assim, do ponto de vista dos consumidores, o Brasil ainda, do ponto de, dificulta muito a inovação de lácteas devido às nossas regulamentações e leis. A gente mistura muito a parte regulatória com a parte tributária, isso eu vejo como um entrave para o setor. É mais fácil você montar um alimento artificial que parece leite do que criar um produto lácteo novo. Exato, é muito mais fácil. Então, assim, às vezes é mais fácil você importar um produto que você fabricar aqui, né, assim, pela parte regulatória, não estou nem falando de preço, né? E como você falou, às vezes você lança algo que não é um leite e pode ser mais fácil fazer isso. Eu acho que, assim, estamos tendo grandes avanços também, né, nesse aspecto, mas quando a gente mistura tema regulatório com tema tributário, isso, verdade é que dificulta bastante. Entendi. Não, legal, é uma boa visão. E você acha que, você falou da questão da volatilidade, da incerteza de preço, né, que, enfim, acontece em todos os mercados, né, talvez aqui a gente não tenha as ferramentas de proteção, né, ou de pelo menos tentar ver o que pode acontecer lá na frente. Você acha que a gente algum dia vai ter, né, ferramentas como mercados futuros, ou mesmo a questão dos contratos, né, que muita gente fala, contrato produtor de indústria, etc. Você acha que isso é uma tendência ou, pela natureza do mercado, é difícil acontecer? Eu acho que, assim, que é uma tendência, Marcelo, mas assim, nós temos um primeiro ponto quando fala de contrato futuro, é muito de saber para mim, assim, qual seria o contrato padrão, se eu pensar no produtor. Então, assim, nós temos ainda, eu falo que alguém que vende boi, o cara vai vender um caminhão de boi, alguém, né, que normalmente tem 18 a 20 animais, se for um caminhão normal aí. Se ele vende um caminhão de milho, então, assim, tem a condição já. E no leite ainda existem negociações, assim, que são realmente muito díspares com relação a custo logístico, se um fornecedor tem 300 litros ou se ele tem 15 mil litros de leite. Isso dá uma diferença de custo logístico bem importante. É muito difícil uma venda comercial de um produtor que fala, não, eu tenho aqui 3 sacos de soja para vender, né? Então, assim, tem esse modelo de um contrato que é difícil. Então, onde tem os contratos futuros, né, que o pessoal fala assim, são países muito mais estruturados. Eu acho que no Brasil ainda a gente vai ter ainda estamos um pouco longe disso. O quão longe, realmente não. Eu tenho dificuldade de falar o quão longe estamos, mas eu acho que, assim, no médio prazo, acho muito difícil, até porque a Argentina recentemente está tentando algo que também é muito difícil de você operacionalizar contrato de futuros, porque contrato futuro você precisa ter a figura do vendedor, do comprador e do especulador. Sem esses 3 você não faz, né? E muitas das discussões que eu já participei, que vejo, a gente fala muito no vendedor, no comprador, mas se não existir a figura do especulador, o contrato futuro assim, é um desejo, não é algo real. Então eu acho que ainda demora. Eu acho que sim, algo que que a indústria já tentou, nós tivemos talvez, não sei se quantos sabem, mas na Nestlé, entre Nestlé e DPA, a gente teve talvez assim, o maior número de contratos feitos com produtores, né, que a gente fez com base no índice de variação de preço. Nós tivemos 800 produtores sob contrato. Eu desconheço se teve alguém com tamanha experiência assim. E assim, os produtores, o tamanho da volatilidade de preço no Brasil, ele dificulta um pouco a questão de contratos, mas essa dificuldade ela não é só do leite, não. Eu vejo que mesmo no agro muitos têm mais dificuldade ainda. Então eu vejo um caminho a ser explorado, mas talvez ainda assim é algo que falta ainda amadurecimento do setor como um todo. Eu tenho recentemente lido bastante, buscado aprender coisas novas,
e tenho lido bastante sobre o mercado financeiro e tal, assim, mas de repente aproveitando até os tempos de quarentena. Mas eu vi uma frase que eu achei bem interessante, aí juntando os dois mundos, né? Eu gosto muito de fazer link entre dois mundos diferentes, mas falando assim que o produtor que o pessoal fala muito que é muito arriscado investir em bolsa, né? Assim no Brasil. Mas qualquer produtor com atividade rural, eu diria que é tão arriscado quanto, né? E às vezes o produtor gosta do risco, né? Porque também, sabe? Então parece que não, fala, não, o cara é muito conservador e tudo, mas a partir do momento e na Nestlé nós tivemos vários dos nossos contratos que nós tivemos, o distrato foi realizado porque o produtor não quis também, né? Então, assim, a gente fala muito de ter um contrato, mas é que quando as pessoas pensam muito que o contrato é sempre um preço máximo, e um contrato que ele faz é um preço médio, né? Você vai ter hora que ele vai estar, como diz, um pouco abaixo do maior e tem hora que ele vai estar um pouco acima do menor. Mas o produtor é interessante o quanto ele gosta de risco. Tanto é que mercado de milho, soja, que poderiam fazer muita trava em mercado futuro, os produtores tampouco fazem também, né? Então, isso, achei bem interessante esse link, que eu não sei mais de onde que eu li, a pessoa fazendo esse link entre mercado financeiro e agronegócio, achei interessante. A gente tem, o fato é que o ser humano tem uma aversão à perda muito grande, né? Então, se você, naquele momento que o teu contrato está apontando um valor mais baixo do que o mercado está te oferecendo, né? O sentimento daquela perda é muito maior do que o sentimento do ganho quando está do outro lado, né? Então isso dificulta, é um mercado que trabalha com um certo grau de oportunismo, né? Dos dois lados, né? Isso já há muitos anos, então é difícil romper esse ciclo, né? Não, e a gente fala sempre dos dois lados, eu digo que hoje é dos três lados, Marcelo. Porque, assim... O varejo também. O varejo também, né? A indústria, o produtor. Então, assim, são três lados que, aliás, o Milk Point tem um gráfico que eu adoro, que vocês fazem, que é aquela de margem por setor aí, de elo, né? E você vê que, assim, cada hora está de um lado, né? Então, nitidamente, é algo que mostra que é de três lados, ele não é de dois, igual muita gente pensa. Isso aí, o varejo às vezes fica fora da discussão, né? Ele não consegue se mistura nessa discussão, né? Exatamente. E, René, você se envolveu muito na criação da Viva Lácteos, né? Entidade de representação da indústria, né? Um pleito antigo, né? A gente tem várias entidades no setor, mas faltava aquela entidade para realmente juntar todo mundo e tentar falar em nome do setor, né? Por que você se envolveu tanto nesse projeto, né? E como é que você avalia ele? Assim, Marcelo, na Viva Lácteos, talvez, assim, até experiência em outros mercados, tudo, normalmente todo grande setor, né, é difícil falar que existe o consenso, mas quanto mais um setor trabalha com uma visão mais parecida, é mais fácil que isso dê certo, né? E no Brasil nós tínhamos um histórico, talvez até pela época de congelamento de preços, mais antigos, com quem eu sempre aprendi muito, falam muito disso, né? Então, assim, existia... como existem ainda, né, associações por setor, a do queijo, a do HT, a do leite em pó, do iogurte, e assim, como você fazer uma política institucional por setor, eu acho que não faz sentido, porque assim, a matéria-prima é a mesma, as empresas foram se fazendo os mais diversos produtos, e muitas vezes algumas negociações com órgãos de governo ou negociações fora do Brasil, assim, eu falo negociações até de perguntas que as pessoas perguntavam, não, quem que fala, ficava muito difícil de você ter uma posição, então você perguntava para alguém, não, de que já tinha uma visão, de outra visão, e então assim, a Viva Lácteos foi algo que várias pessoas participaram, que era a ideia de pelo menos a gente trazer os diversos segmentos para uma mesma mesa e poder falar em torno de um todo, né? Como eu falei, assim, até como as questões regulatórias e tributárias, às vezes até elas também vêm por setor, e necessariamente isso dificulta inovações. Então, a partir pelo menos assim, você sentar na mesma mesa e tratar as diversas empresas, né? No Brasil, inclusive, assim, a gente separou
além de setor, cooperativa e indústria. Né? Então, isso para mim assim, é algo muito sem sentido, já que os problemas são muito semelhantes. Então, a Viva Lax foi, né, a gente, junto com outros colegas, tudo, foi pensada muito nesse aspecto, sabe? E acho que vem desenvolvendo assim, um bom papel. Hoje assim, já é uma instituição muito ouvida, o que num primeiro momento várias indústrias pensavam que era algo que era muito separado, estão vendo que não, que a gente tem um consenso, não um consenso, mas tem uma visão muito parecida. O que tinha é que existia também uma desuniformidade de operação, de informações. A hora que todo mundo começa a entender, fala, não, pô, eu tenho esse problema aí também, não, eu também tenho, então eu vejo que hoje assim, é uma associação que amadureceu, né, foi uma semente que amadureceu e que hoje vem sendo bem reconhecida pelos participantes e também por órgãos reguladores e tudo, então achei que foi um bom passo. Legal. Em Brasília, se você não tiver uma conversa unificada, né, o dinheiro vai, ou os pleitos vão para outros segmentos que são mais organizados e conseguem concentrar mais, né, mais poder, né, acho que esse é o ponto central. Esse é um ponto assim, né, e quando você vai tratar institucionalmente, né, de qualquer coisa, se você chega quando o setor chega dividido, qualquer setor que chega, pronto, você já deu a informação suficiente para o outro lado não fazer nada, né, porque se o próprio setor está dividido, acabou, né, não tem o que negociar. Né? Legal. O René, olhando um pouco mais macro, né, a gente vê muita transformação no ambiente de consumo, enfim, o que você vê de ameaça para o setor leiteiro como um todo, né, olhando o mundo mesmo, né, o que pode tirar o nosso sono para frente aí, ou já está tirando? Sabe, Marcelo, assim, no fundo é a história do copo meio cheio, meio vazio, ameaça e oportunidade, acaba que os temas se misturam, né? Então, então assim, não o setor leiteiro, mas o setor de alimentos, né? E o setor do agro em si, ele tem, talvez, digamos, na grande maioria, são pessoas já, vou falar assim, aí na média, e eu até falei que a média não ajuda muito, mas então, tem muita gente vamos falar de 40 a mais, não vou nem, né? E um aspecto que eu aprendi muito trabalhando na indústria, né? É que assim, a indústria, talvez, se perguntar para mim qual que seria a maior vantagem de vender para uma grande empresa, né, ou de ter relacionamento, ou de conhecimento com uma grande empresa que opera em várias partes do mundo, na verdade, e falando necessariamente da Nestlé, é que a gente tenta, como empresa, antecipar o que o consumidor vai apontando, né. Então, falando assim de ameaça, até ontem eu conversava com um amigo, tem gente que vê como ameaça assim, o leite, que o pessoal fala assim, não, leite de laboratório, né, ou a carne de laboratório, que também está na mesma situação. As pessoas veem isso muitas vezes como uma ameaça, né, mas eu vejo de forma diferente, né, e também não que seja uma oportunidade, mas eu vejo principalmente o seguinte, hoje o consumidor está muito segmentado. Tem consumidor que antes, assim, muito na geração 40 a mais, mas é válido para todo mundo, esquecendo a idade. Tem pessoas que vão se alimentar pelo prazer da comida em si. Tem pessoas que hoje, eles se alimentam pensando assim, não, na origem de onde vem esse alimento, se emitiu CHG, se não emitiu. Tem pessoas que hoje vão se alimentar se aquele produto veio de animais bem tratados, né, questão de bem-estar, se não teve. Tem pessoas que vão se alimentar se aquele alimento não veio de animais, inclusive, né? Então, que eu acho que é o seguinte, se a gente focar, não, que o leite tem que ser leite, que ninguém mais pode dizer que os consumidores não podem consumir algo que não seja leite, coisa, aí isso pode ser uma ameaça para a indústria que pensar só nisso, ou para a pessoa, ou para o fazendeiro. Agora, quem enxergar que é importante você segmentar, atender de forma diferente e escolher o seu público, no sentido que o consumidor é o seu público, né, isso é uma baita oportunidade. Né? Então, eu acho que esse ponto, mas assim, o que eu diria que efetivamente é uma ameaça. Quem não entender que o consumidor hoje
tem uma visão diferente, muito diferente de um consumidor há 15 anos atrás ou há 10 anos, né? Aí passa a ser uma ameaça muito grande, porque você vai fazer um produto que o consumidor não quer mais aquele tipo de produto, né? Então aí sim é uma ameaça, mas analisando um todo, eu acho que tem muita oportunidade também. Não é nem só o produto, é o que está por trás do produto, né? Perfeito, Marcelo, é bem isso, assim, né? A pessoa quer comprar um leite, sabe, bom, o que tem atrás desse leite, de fazenda que ele veio, por onde ele andou, como foi processado, teve trabalho infantil, não teve, em que região geográfica que ele foi produzido, não, veio da Amazônia, não veio da Amazônia, assim, então tem várias coisas, e perfeito a sua colocação. Eu vejo isso também, né? Eu concordo com você, a gente às vezes tem assim, vamos dizer que tem aí 5, 10% das pessoas que são ideologicamente contra a produção animal. Não interessa o que você fale, as pessoas vão ser contra, né? Esses aí não adianta tentar convencer, né? É perda de tempo. E aí você tem talvez uma massa enorme de pessoas que assim estão desinformadas e se ela ouve falar que putz, isso aqui faz mal, ou isso aqui tem maus tratos, ou isso aqui desmata, polui, tem mão de obra infantil, etc., ela vai, pô, eu não quero esse produto, né? Mas essas pessoas também são as pessoas que são sensíveis a uma narrativa do outro lado, né? Uma narrativa favorável, né? A gente tem que, acho que fazer a lição de casa, né? Obviamente, né? Como você colocou, mas ao mesmo tempo conseguir comunicar essa narrativa de que, ó, nós temos, né, muitas famílias, tem gerações, tem bons tratos, tem preservação ambiental, tem ocupação do espaço, né? Porque, né, o espaço rural tem que ser ocupado, né? Não tem como você não ocupar, a questão da multifuncionalidade da agricultura que a Europa vem falando há muito tempo, né? Então, acho que tem toda uma narrativa aí que vai além do produto, né? Que é a questão da comunicação, né? E do posicionamento de responder rápido, né? A esse consumidor. É bem isso, foi esse mesmo ponto, e é bem interessante, né? A gente que trabalha no setor, aí tem grupo de WhatsApp, amigos com quem a gente relaciona, e esse segredo da comunicação é algo, acho que a gente discutiu isso no passado, mas assim, e parece que vem ficando cada vez mais, até em questão dos algoritmos, das mídias sociais, mas existe uma tendência muito forte a você já falar para quem já está convencido, né? Então, assim, quem gosta de leite fala, não, tem que ser leite puro, coisa, e ele fala para aquele público mesmo. Aí o outro fala, né, que não quer o leite como produto de origem animal, fala também para o público dele. E eu acho que, como em tudo na vida, né, o equilíbrio é que vai fazer o bom senso, e são poucas, realmente são pouquíssimas pessoas que conseguem olhar os dois mundos. E eu posso dizer, Marcelo, assim, que você é uma pessoa que tem essa capacidade, você consegue enxergar esses dois mundos, até pelo que você está falando aí, né, assim, né? E infelizmente, assim, as pessoas muito se focam num lado só, e aí deixam de ver o que pode ser uma baita oportunidade também. A gente tenta acompanhar, né? Acho que você também é um cara com essa visão, né? Você está, né, na indústria, né? Então você está vendo, está do lado do consumidor, né? Está dialogando com ele, né? E não adianta a gente negar um fato, né? Quer dizer, isso, né, é um absurdo, etc., né? Tem que sair um pouco a paixão nessa hora, né? E entrar um pouco a imparcialidade até para você fazer movimentos que façam sentido, né? Acho que é Perfeito. nessa linha, né? Sim. O Renê, uma coisa interessante, falando um pouco de Nestlé, né, que acho que tem muitas mudanças, né, eu até conversei a última vez que eu fui lá, né, você tinha me falado, né, falou, puxa, ó, isso aqui há alguns anos era todo mundo de terno e gravata, né, e aí quando a gente chegou lá, tinha um andar já lá com uma molecada, né, cada um de um jeito e tal, né, então é uma mudança muito grande. E no leite, nós vamos entrar um pouco nessa mudança da Nestlé, né, mas a Nestlé teve mudanças importantes no leite no Brasil nos últimos anos, né? Terceirizou fábrica, etc. Com zum, pô, a Nestlé está saindo do leite, a Nestlé vai largar o leite, vai focar em café, em outros produtos, etc. Né? Como é que é hoje a visão, né? Essa é uma pergunta inédita, hein, pessoal? Ó. Bom, a Nestlé, eu acho muito... Bom, eu nem preciso dizer o quanto eu admiro e gosto da empresa, o fato de estar aqui há mais de 30 anos, né, trabalhando no grupo. Na DPA também a Nestlé tinha 50%. Mas é uma empresa que, até dentro do que a gente está falando, ela é uma empresa que tem mais de 100 anos, mas é altamente inovadora, né, ela nunca parou. E recentemente a gente teve uma troca recentemente, mas assim, já temos uns 3 anos de CEO mundial, e ela vai sempre reavaliando
o portfólio de produtos, né, vai atender os consumidores e vai também, como é uma empresa de capital aberto também, alocando o capital naquilo que os acionistas desejam, tal. Então, assim, eu diria que é uma empresa em constante transformação, Marcelo. Assim, é uma empresa de 100 anos, que eu falava assim, muita gente vê a empresa como muito conservadora. Não sei se quando você foi, se a gente já tinha mudado de sede, agora não recordo, agora mudamos até de sede aqui, agora até para os jovens, tem até o pessoal trabalhando cada vez mais de bermuda, durante todos os dias, né? O dia que foi não era de terno, agora a pessoa pode, acho bem interessante que esse aspecto, né, da empresa ser altamente inovadora, e ela tem algo que eu acho bem interessante, e que explica talvez os seus funcionários e os seus produtos. A Nestlé gosta de que represente os produtos e as pessoas lá representem a sociedade, né? Então, assim, se a sociedade, o jovem, né, assim, as cores, a língua, a cor, o tipo de alimento, então, assim, ela não é uma empresa de nicho, ela tem produtos nichados, né, para atender diversos públicos e assim também para atender os consumidores. E quando recentemente, vamos assim, teve a mudança, digamos, mundial e depois aqui no Brasil, a gente foi vendo, bom, como é que a gente pode também alocar melhor o capital, né? O pessoal fala, não, a Nestlé está saindo de leite. Tem aquela palavra, nunca diga nunca, né? Mas eu acho que isso é muito difícil. A Nestlé tem uma história dentro do leite no mundo e também aqui no Brasil. Só que aqui o capital ele não é assim infinito, né? E a empresa fez uma priorização de trabalhar um pouco mais na área de cafés e águas, outras áreas que já estavam trabalhando, e fez, como fez em outros países também, quer dizer, não foi só aqui no Brasil, o pessoal estranhou, porque aqui no Brasil tinha um histórico mais longo, né? Parcerias com outras empresas, onde ela espera também, assim, de conseguir atender o consumidor, né, de ter bons que tem uns bons negócios, tudo. Então, assim, e respondendo mais direto, a empresa não vai sair do leite, o que fez foi realmente alocar, e assim, um ponto que às vezes até estava me esquecendo, mas nós tínhamos DPA no passado, né? Então tinha uma joint venture com a Fonterra, e que a Fonterra tinha uma produção de leite em pó aqui no Brasil. Aí, quando não existia, a gente também fez uma realocação de fábrica, renovou todo o setup. E eu acho que, assim, dentro da sua pergunta, né, muito assim, é uma empresa que não fica parada, está sempre buscando novas oportunidades de negócio e tudo, né? E aí se para como você falou assim, não, fez uma terceirização de produtos, né, principalmente no caso de leite longa-vida, né, no leite UHT, mas aí fez uma fábrica nova de Dolce Gusto, né, que são poucos os países que tem no mundo. Então ela pegou um capital que estava ali, fez investir em café e café com leite para fazer o produto diferenciado. Então foi muito mais nesse sentido, assim, de alocar de forma melhor o capital e também de justificar o portfólio de produtos, sabe? Não foi assim uma decisão, não, vou sair do leite. Tem muita gente que me faz a pergunta, não, está saindo do leite? Não, ainda continuamos sendo. Não somos mais a maior empresa compradora de leite no Brasil, como foi por muito tempo, mas ainda temos uma participação bem relevante no portfólio. E tem um aspecto que é a questão de inovações, né? A Nestlé sempre no mundo, né, ela trabalhou muito na linha de inovação de produto. E quando você trabalha hoje com o portfólio que nós temos atualmente, né, você consegue fazer, igual até no caso de leite em pó, né, tem toda a parte de formas infantis que a gente atende diversos tipos de segmentos, né, de criança, de recém-nascidos, mas agora com leite em pó também nós temos do leite, vamos falar, tradicional, né, sem nada, passando por leites com novas expectativas do consumidor, né, leite para crianças, vamos falar assim, para ir para a escola, leite para dormir, leite orgânico. Então, assim, criou um espectro bem amplo, né. No fundo, foi para a empresa não ficar parada. Eu acho que talvez essa foi a melhor opção. Acho que é um ambiente novo, desafiador, né? Porque, de fato, né, você tem toda uma tendência, às vezes, da narrativa, da origem, do nicho, né? Do consumidor olhando, quer dizer, às vezes o small is beautiful, né? Quer dizer, não, eu vou comprar uma coisa realmente nova, então a empresa tem que se renovar também, conseguir
inovar, conseguir colocar produtos novos, conseguir fazer parcerias, às vezes aquisição de empresas novas, né, de startups, enfim, de empresas que têm, às vezes, uma conversa com o consumidor num nicho específico que a empresa quer entrar. Então, é um ambiente também mais desafiador em que, né, foi-se o tempo que você ter poucos produtos, né, e marcas muito fortes, resolveria, né, era o responsável por mexer o contexto do negócio. Hoje você precisa estar mais capilarizado e a grande empresa ela também passa por isso, né? Igual você falou assim, a empresa, a Nestlé mundialmente e no Brasil está olhando alguma coisa também assim, ela fez aquisições de startups assim, de alimentos, né? Igual você falou assim, até essa que o pessoal fala do novo alimento, o alimento, eu não gosto muito do termo, mas o pessoal, que a turma gosta muito, não, do fabricado em laboratório, não é bem isso, é muito mais, é o mesmo alimento, você pode fazer inovações com o tipo de alimento e chegar a um novo produto, mas eu acho que das grandes empresas de alimentos, a Nestlé foi, nos últimos 2 anos, quem mais fez aquisições de startups nessa direção, né? E se a empresa fica muito restrita, seria como se a gente fizesse o barco de madeira lá atrás e até hoje todo mundo andasse no barco de madeira, né? O barco de madeira segue existindo, mas tem o barco de aço, né, o de alumínio, o navio, tem o de fibra de vidro, o caiaque, né? Eu acho que isso que é importante, a gente ter essa capacidade, né, para você, seja como pessoa, seja como empresa, você ter a capacidade de transformar. E é muito difícil, é um negócio que eu acho a Nestlé muito interessante, muito incrível, né, por trabalhar esse tempo todo, que eu gosto bastante também, foi essa capacidade que a indústria que ela teve de transformar, né? Então, assim, ela nasceu como produtora lá de leite condensado e farinha láctea lá atrás e nunca parou, né? Então, eu acho que isso é uma empresa, apesar de muito grande, uma empresa que está sempre inovando, sempre procurando fazer algo diferente. Legal. René, a gente teve no setor leiteiro, né, muitas vezes fala de margens baixas da indústria, no setor difícil, etc. Né, teve alguns casos passados aí de fracassos, né, inclusive de consolidações, mas as multinacionais, de alguns anos para cá, várias delas entraram no Brasil, reforçaram suas posições, né, enfim, tem fundos de investimento que investiram em laticínios, né? Como explicar isso, né? Quer dizer, como explicar o capital ou marcas importantes vindo para o Brasil num setor que é tido como um setor difícil, né? Fragmentado, né? Concorrência, tem a questão do custo da matéria-prima que agora com o dólar, né, do jeito que está, até ficou um pouco melhor, né? Mas historicamente não competitivo com o mercado mundial, enfim. Como explicar isso daí? Marcelo, assim, o setor lácteo, eu acho que ele tem talvez assim histórias de inovação, tudo que a gente estava falando, que eu estava respondendo recentemente, mas assim, a gente tem também toda uma situação de ficar com os mesmos produtos por 50 ou 100 anos também, né? Eu estava analisando, e acho que você tem isso, os colegas, as pessoas podem ver isso fácil, naquele ranking do Rabobank, mostra as maiores, veio do IFCN, é bem interessante, que se você olhar lá, são bem poucas as empresas privadas, tá? De capital aberto, né, que estão naquele ranking. Isso para mim é um indicativo importante, vamos falar assim, que o setor não é aquele setor que tem margens altas. Se fosse um setor de margens altas, né, seria mais natural ter vários empresários tal participando, mas se você olhar lá, basicamente você vê muitas cooperativas, mundialmente falando, e vários grupos familiares, né. Eu acho que a cooperativa se explica pela aquela união do produtor querer estar comercializando em conjunto e tal, e se sentir de autoproteção. E as empresas familiares, eu acho que assim, o grande benefício, cresceram bastante todo, porque são pessoas especialistas que conhecem muito do setor. Eu tenho alguma dúvida, tá? Não posso dizer que seja uma verdade. Mas quem olha de lá, assim, de fora, como o setor tem muito altos e baixos, né,
dependendo da fotografia que você faça, parece que o setor é muito bom para entrar, né? Isso é válido para o Brasil e é válido para o mundo. Então, se a gente olhar a fotografia de 2019, você ia talvez falar, não, o setor lácteo é ruim, não é bom mexer, né? Você olha a fotografia de 2020, né? E em especial do Brasil, fala, não, aqui é o melhor local para investir em leite e tal. Então, eu acho que empresas estão vindo para o Brasil. Algumas delas talvez olham a fotografia do momento errado, né? E tem empresas que realmente, assim, que vêm, que tem muita tradição, que estão em outros países, que entendem a sazonalidade, né, a volatilidade, e que vêm, que vão ficar, né? Mas, quando a gente observa, seja o investimento, isso acontece no setor primário e no setor industrial. O leite de vez em quando vive booms, né? Nós tivemos um boom em 2008, muita gente entrou, depois passa-se alguns anos, esse boom acaba, né? Então, eu acho que algumas desses novos investimentos, as pessoas talvez não tenham avaliado todo o filme, sem olhar a fotografia. E alguns realmente vieram, porque assim, o Brasil, naquele primeiro ponto, quem olha de fora, o pessoal olha muito que a indústria aqui é muito fragmentada, então dá para entrar, eu vou exercer o papel de consolidador, porque assim, até olham isso, né, os investidores olham muito sobre esse aspecto, o que realmente é uma oportunidade, só que já tem um tempo que essa oportunidade está aí, está muito difícil de que ela se realize. Eu compartilho dessa visão, né? Eu tenho até dúvidas se essa questão da consolidação, porque assim, uma coisa é você consolidar num país pequeno, né? Você está consolidando ali na Holanda, né? Enfim, tudo bem, né? Outra coisa é num país com as dimensões que a gente tem, né? Com as oportunidades regionais, às vezes você tem um laticínio, acontece muito isso, né? O laticínio surge ali, aí ele começa a ganhar força ali na região, aí ele tem uma importância na captação de leite ali naquela região, ele vende para os mercados não muito longe, né? Ele consegue adquirir um certo porte ali dentro, né? Isso acontece em vários, né? E não necessariamente você juntar um monte desses, você vai ter um ganho real de eficiência, né? Talvez você tenha uma complicação, né, para unificar, porque eles funcionavam bem justamente porque era uma operação enxuta, regional, né? Com um dono que estava ali, que conhece o negócio, né? E a hora que você coloca isso numa estrutura maior, você perde essa característica. Eu tenho dúvida se de fato, né, a gente não teve nenhuma história, né, até agora de uma super consolidação que de fato mudou, né? A gente teve crescimentos orgânicos, teve compra ali e aqui, mas, né, você pegar o passado aí de 15, 20 anos, não teve essa história realmente da consolidação, né? Eu acho isso assim. Tem dois aspectos que, assim, talvez não tem nada a ver com leite, mas explorando o que você falou, mas que são muito verdade, que as pessoas muitas vezes esquecem do negócio, mas são dois aspectos, assim, que correm em paralelo, mas que acaba sendo o resultado, muitas vezes, do fracasso ou do sucesso da indústria, no Brasil, são aspecto logístico e tributário, né? E é bem isso que você falou. Então, assim, a hora que você põe logística e tributário para o Brasil, é muito complicado. Quando você atua regionalmente, você conhece a sua logística e a sua tributação. Quando você transborda isso para atender os 28, 27 estados aí do Brasil, agora, né, aí é bem mais difícil, o desafio é muito grande, né, eu acho que talvez a reforma tributária, quando vier, se vier, talvez mude um pouco essa conta, né? Ela muda a tributária e favorece, mas o aspecto logístico do Brasil, esse continente, ele vai continuar sendo bem relevante, né? Bem, assim, a Nestlé vendeu, mas ainda tem 49% do negócio de refrigerados, né? Então, o que a gente acompanha, eu trabalhei lá na DPA. Imagina que, assim, você tem 1, 2 fábricas no Brasil para atender de Porto Alegre a Manaus, ou atender Roraima, assim, sabe? É um desafio logístico que quem está fora, às vezes, não tem ideia do que é isso, né? Então, Renê, você falou de boom, né? O setor teve booms e tal. A gente está vivendo um certo boomzinho aí no meio da pandemia? A gente está, Marcelo. Eu diria que a gente está. A gente foi... o setor foi surpreendido, eu diria assim, sabe, assim, na minha visão, né? E todo mundo, não teve... né, não teve quem falar, não, eu sabia. Quem falou que sabia, eu acho que estava vivendo fora do Brasil.
mas eu acho que a gente foi surpreendido pelo efeito do ticket de ajuda que o governo concedeu, né? Então, para o Brasil ele foi bem verdadeiro. Para o mundo voltou mais, assim, as pessoas voltaram mais para alimentos mais básicos, né, e consumidos em casa. E essa foi uma mudança que aconteceu meio que no mundo inteiro. Agora, aqui no Brasil, em especial, o efeito do ticket, ele teve uma adição de demanda muito rápida, num curto prazo, quando poucos esperavam que isso ia acontecer. Então, esse está, para mim, assim, foi o boom aí que a gente não, como setor, não imaginava que pudesse acontecer. Então, nós estamos realmente na dependência dessa ajuda, né? Agora, teve também essa mudança de consumo, né? Porque todo mundo economizou dinheiro, né? Então, você não está viajando, não está em restaurante, etc. Então, quer dizer, vestuário, né? Alguns setores foram muito afetados, combustível. Então, talvez aí o que dá para fazer é comer, né? E as pessoas comendo em casa podem comer melhor, podem comprar um pouco mais de coisas que normalmente elas não se dariam luxo, né? Talvez tenha tido... Vocês monitoram esse efeito? Você entende isso também? Não? A gente monitora isso, vê, né, sentiu isso. Tem outro aspecto que, assim, a pessoa estando em casa, ela quer cozinhar, né? Assim, não é que ela quer, né? Mas, assim, das poucas coisas que você pode fazer, né? E assim, produtos lácteos, ou diretamente. Então, primeiro você tem mais tempo para tomar o café da manhã, então acaba que o brasileiro come muito lácteos pela manhã. Mas aí você tem mais tempo para fazer uma sobremesa, então leite condensado teve um consumo bem elevado, né? Então, fazer o sanduíche e o consumo em casa, né, ele mudou um pouco esse aspecto. A gente imaginou num primeiro momento, até que alguns setores, pela questão do food service, foram mais atingidos ali em abril, só que assim que o stick do governo começou a sair, igual esse fato que você apontou, né, economizou em algum ponto e se deu o prazer de outro, né, até de comer um pouco, né, um desejo ou vontade assim, e o consumo cresceu bastante. Então, foram esses dois pontos, né? O fato de cozinhar em casa e realmente uma sobra a mais de dinheiro que teve, né? Isso é um aspecto muito bom. Eu acho que assim que o governo acertou, que foi um fato legal. Mas assim, eu falo que é um ponto que eu estava até muito preocupado. Bom, e se isso acabar, né? Hoje eu vejo isso assim, que o governo possivelmente vai fazer uma transição, né? Talvez não vai ter um corte de uma vez, vão criar alguma outra coisa para fazer. E tudo isso somado, né, Marcelo, assim, acho que um ponto também que, aí do lado mais da oferta que veio, que a gente falou muito de demanda, quer dizer, nós tínhamos no ano passado um câmbio mais próximo de 4, né, agora a gente tem um câmbio mais próximo de 5, e está num 5,5, que talvez possa ser 6, né, então isso acabou também trazendo um benefício no sentido de aumentar a competitividade do leite aqui no Brasil. Legal. Renê, a gente está quase caminhando para o nosso final aí, a conversa está boa, já passou um tempão aqui, eu nem percebi. Você, na tua carreira aí, você teve algum grande mentor, ou mais de um mentor, que ajudou a formar aí quem você é? Marcelo, assim, eu diria que assim, eu tive vários, né, inúmeros. Nessa carreira, na verdade, meu jeito de ser, eu nunca fiz nada sozinho. Então, assim, eu tive vários, mas assim, e aí para não nomear e esquecer alguém, né, que eu acho que eu estaria cometendo uma grande injustiça, mas assim, eu sou fruto, eu tenho isso bem claro, né, das minhas relações pessoais, dos amigos que eu construí, o meu conhecimento veio dos colegas, assim, sabe, eu diria que eu sou fruto do setor que eu vivi. Eu não longe de falar, o que eu fiz, eu não fiz nada sozinho, né, eu sempre pensei nisso. Mas tem só uma pessoa que eu gostaria de destacar, que, assim, eu era muito jovem, tive um contato ali, que é o professor Vidal, sabe? Uhum. Na época eu trabalhava na Bahia ainda, eu tive, né, o prazer de ter a convivência com ele, depois fazer curso aqui na Exalc, até nós nos conhecemos primeira vez no curso que veio um gringo, né, lá dos Estados Unidos para fazer, o professor Vidal lá estava no meio. Então, eu destacaria ele, que eu acho que ele representou, não só para mim, mas eu acho que para o setor lácteo inteiro,
uma visão que na época ele desafiava muito o status quo, sabe? Então eu tenho assim, para destacar uma pessoa eu falaria dele, e os demais eu preferia não citar porque eu vou cometer injustiças, mas é muita gente boa, aprendi demais. Não, legal, legal você ter falado do professor Vidal, né? Porque ele, de fato, é uma referência, né? Para muita gente, para mim também. E eu tenho uma história lá atrás foi definitiva, né? Foi muito decisiva. Até vou contar aqui rapidamente, ninguém conhece essa história. Eu e ele fomos dar uma palestra no Rio de Janeiro, lá em Resende, uma palestra numa fazenda que o Harold, o Fenemê, né? Dava assistência. E eu fui falar de polpa cítrica, era o começo da polpa cítrica e tal, né? E aí o professor Vidal foi comigo, né? Ele foi falar de sistema de produção e na época era muito influente na Paulista, né? Na Cooperativa Paulista, Comitê de Compras e tal. E aí na minha palestra eu fui falar sobre polpa cítrica e eu fiz umas contas antes, né? E vi que pela questão do frete, do ICMS, etc., não era viável usar a polpa cítrica naquelas condições, né? A não ser que o cara quisesse colocar no capim-elefante para aumentar a produção de silagem e tal, aí teria um uso, né? Mas para substituir milho era inviável. Eu falei na palestra que não era viável naquele momento usar a polpa cítrica naquelas condições. Aí o professor Vidal, na volta, falou assim, viu, foi a primeira vez que eu vejo alguém que está vendendo um produto falar que não é viável usar o produto, né? Agora, você não quer apresentar isso lá na Paulista, né, no Comitê de Compras da Paulista? Tá bom, vou apresentar, né? Mas lá vai ser viável usar, né? Não, lá vai ser viável, porque não tem ICMS, o frete, não sei o que e tal. E aí as cooperativas começaram a comprar, estimular a polpa, e aí que começou a polpa cítrica, e depois lá na frente, né, deu fôlego para o Milk Point, etc. Teve esse efeito aí do professor Vidal, um pequeno efeito, mas teve essa passagem que eu me lembro até hoje, né? Legal. E René, quem que você admira no setor, né? Quem que você olha e fala, pô, esse cara, essa pessoa, essa mulher, enfim, também é difícil nomear? É difícil nomear, assim, Marcelo, porque até como eu estou há muitos anos, sabe, eu admiro, poxa, tem produtores que eu admiro demais, eu aprendo demais com esses caras. Normalmente, assim, eu admiro muito as pessoas com quem eu aprendo. E eu vou te falar que eu aprendo todo dia, sabe? Então, assim, eu aprendo com produtores, com colegas do setor, com concorrentes, com gente do varejo. Então, assim, eu realmente teria dificuldade para nomear, sabe, essa pessoa. Mas tem bom setor, assim, tem pessoas excelentes assim no setor que eu gosto muito. Assim, depois de 30 anos no setor, Marcelo, até brinco o seguinte: se eu achasse o setor ruim, se eu não gostasse das pessoas, porque assim, eu não acredito muito em instituição, eu gosto assim, o que você mais gosta na Nestlé? São as pessoas, né? Eu falo onde eu trabalho, mas assim, o setor, eu gosto muito das pessoas, e se eu trabalhasse 30 anos com pessoas com quem eu não gosto, com quem eu não admiro, eu ia ser burro pra caramba, assim, vamos dizer, direto ao ponto, sabe? Então, eu gosto muito, eu sinto bem. Essa quarentena, às vezes, me faz falta um contato mais pessoal, né? Até aproveito essa oportunidade da gente poder conversar, de falar. Eu gosto muito do que eu faço e gosto muito das pessoas com quem eu me relaciono, sabe? Gosto mesmo. Eu tava até ia te perguntar como é que você tá aguentando, porque eu já não aguento mais, esse negócio tá muito chato, né? Até o ponto foi, pô, tá faltar, né? Se interagir, tomar uma cervejinha, comer um peixinho aqui na Rua do Porto, né? Fazer se você vier, eu vou te levar a comer um peixe bom, tá? Oh, que bom. Mas realmente vai até um certo ponto, né? Melhora a produtividade, etc., mas chega uma hora que começa a atrapalhar, né? Eu acho que, assim, parece que as pessoas agora já estão se adaptando, alguns especialistas dizendo que teve aquele primeiro momento que a gente pensava, não, melhora a produtividade, e talvez, certamente, vão ter pessoas diferentes, tá? Com visão diferente. Mas hoje já tem muitos falando que ele piora a criatividade, no sentido de que a nossa criatividade é muito de pequenos momentos, né? Então, hoje você marca na empresa com um assunto que você precisa falar, mas aí você vai, registra, não, agenda, conversa aquela 1 hora, mas, sabe, os grandes insights, as grandes coisas acontecem naturalmente, né? Então, eu acredito nessa possibilidade. Longe de dizer o que é certo e o que é errado, mas eu acho que realmente
ou pelo menos para mim, a questão é quando eu estou interagindo com pessoas ao vivo, eu realmente me sinto melhor. Faz todo sentido. Renê, para finalizar, bom, você é um cara novo ainda, né? E com essa filosofia de aprender sempre, né? Tem muita lenha para queimar aí, né? O que vem pela frente? Você tem algum plano? Enfim. Assim, Marcelo, eu teve momentos na carreira, quando você faz uma carreira no Amute, que lá atrás eu tive oportunidade e por alguma razão não deu certo, né, de mudar de área, de fazer outra coisa e tal. Mas não posso dizer que a oportunidade não existiu. A oportunidade existiu e por pouca coisa talvez não tenha efetivado. Mas aí chega um ponto, igual eu já passei dos 50, esse ano fiz 54 anos. Então, assim, eu diria que, né, do setor lácteo eu não vou sair, sabe? Assim, por aqui eu fiz a minha história e aqui vou ficar, mas assim, eu também não. Tem algo que eu tenho comigo, que enquanto eu estiver aprendendo, né, e podendo contribuir com alguém, né, com as pessoas, eu quero estar presente. O dia que eu achar que não passou, sabe, é mais ou menos assim, eu admiro muito a forma que o Pelé parou de jogar bola, sabe, o cara para no auge, essas coisas tudo. Eu não vou ser aquele que vou parar na terceira divisão, que ninguém lembra, não. Quem sabe eu paro em algum momento, mas eu acho que ainda dá para jogar na primeira liga aí um bom tempo ainda. Não, maravilha, Renê. Puxa, super bate-papo aí, falando de um monte de coisa, né? E a ideia desse bate-papo é justamente trazer uma abordagem diferente, né? Sair um pouco do institucional, né? E conversar mais abertamente. Então, acho que foi super legal aí ter esse bate-papo com você, né? E tenho certeza que quem nos ouviu aí vai gostar e vai se inspirar também, tá? Que bom, Marcelo. Eu agradeço demais a oportunidade. Igual assim, na quarentena a gente pôde falar. E que legal. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a você, a toda a sua equipe aí. Acho que o Milk Point, admiro demais a empresa e toda a história que você construiu dentro do setor também. E foi uma enorme satisfação falar contigo agora e tomara que as pessoas gostem do que a gente dividiu aí. Foi um prazer estar aqui. Legal. Obrigado, Renê. Um abração. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.